bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos mais uma vez ao programa Hora do Estudo Bíblico. Antes de iniciar o nosso estudo de hoje, vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, queremos agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido bom para conosco. E hoje podemos dizer, tua fidelidade é tão grande, ó Pai. Agora, Senhor, viemos diante da tua palavra e fazemos isso com certa vergonha por causa da nossa infidelidade, Pai. Mas pedimos que, de alguma forma, tu fortaleças a nossa fraqueza em tua graça e misericórdia. Que este programa possa ser uma bênção para a vida de cada ouvinte que nos acompanha agora. E, Pai, se alguém está ouvindo o programa e ainda não te conhece, ainda não é salvo, te pedimos pela sua salvação e que ele possa vir a conhecer a Cristo Jesus. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 18. Bem, vimos que Abraão recebeu 3 visitantes neste capítulo. Os convidou a entrar em sua tenda para descansar e refrescar e descobriu que pelo menos um deles era Deus. Se os 3 eram a Santíssima Trindade, não podemos saber com certeza. Alguns professores da Bíblia creem que sim, outros creem que apenas uma pessoa da Trindade apareceu aqui e que se trata de uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, Deus Filho. Portanto, nós sabemos com certeza que pelo menos uma dessas pessoas era o Senhor em semelhança de homem. Sabemos disso por causa da reação de Abraão. Vemos que ele se inclinou no chão e chamou-o Senhor, reconhecendo a sua divindade. Na verdade, vimos que neste contexto a palavra Senhor é escrita de 2 maneiras diferentes. Não sei se você observou isto lendo o capítulo, mas no versículo 3 encontramos a palavra Senhor escrita com a primeira letra em maiúsculo, o que significa Adonai, mestre ou amo. E em seguida, no versículo 13, Moisés, escrevendo sob inspiração divina, escreveu: O Senhor disse a Abraão. Aqui a palavra está escrita com todas as letras em maiúsculo, em hebraico, Yavé, traduzido por Jeová. E no versículo 14 lemos esse versículo maravilhoso que diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Memorize esse versículo, amigo, para que ele possa fazer parte da sua vida cristã. Isso será de grande bênção para você. Nada é difícil demais para Deus. Nunca coloque limites ao que Deus pode fazer. Com Deus todas as coisas são possíveis. Não há nada que Deus não possa fazer, exceto mentir, é claro. Na Bíblia vemos 7 coisas que Deus não pode fazer, mas todas estão relacionadas ao pecado. Deus não pode negar a si mesmo, ele não pode negar sua própria natureza, Deus não pode mentir e algumas outras coisas que Deus não pode fazer, mas todas elas estão relacionadas com o mal. Deus não pode fazer o mal a ninguém. Tudo o que é bom, isso é o que Deus faz. Agora, começando com o versículo 16, lemos: E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Agora, pelo que vemos no próximo capítulo, podemos concluir que não havia 3 homens que foram para Sodoma, mas apenas 2, porque o capítulo 19 começa com as palavras: E vieram os 2 anjos a Sodoma no final da tarde. E após a partida desses 2, o Senhor Deus, a primeira pessoa da Trindade, tem algo para dizer no versículo 17. Ali lemos: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Agora, neste momento não sabemos do que ele está falando, mas lendo o restante do capítulo, podemos concluir que ele está se referindo ao juízo que vai trazer sobre Sodoma e Gomorra e diz: Acaso poderei ocultar a Abraão o que faço? Deus tinha Abraão em alta estima. Quando Deus revela os segredos do seu coração para uma pessoa, saiba que essa pessoa é muito especial para Deus. E Deus disse: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele disse: Abraão será o pai de uma grande nação.
e por fim será uma bênção para todas as nações da terra. Portanto, ele é uma figura muito importante. Lembre-se, Abraão é o único homem na Bíblia que é chamado de amigo de Deus. É o único homem na Bíblia que é nomeado como o fundador de uma nação. E é o único homem na Bíblia que é chamado de pai dos fiéis. Aqui então está o homem que é amigo de Deus, o fundador de uma grande nação, pai de todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Deus lhe disse no versículo 19, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus disse que ele vai disciplinar seus filhos, ele vai trazer a disciplina para o seu lar. E que testemunho é esse, amigo? Imagine se Deus pudesse dizer isso sobre mim, que a minha vida, que o meu lar sempre foi como deveria ser. Olhando para trás, para o passado na minha vida, vejo várias coisas que eu poderia ter melhorado, poderia ter feito diferente. Deus tem sido bom comigo e com a minha esposa. E eu tenho feito algumas coisas certas. Nossos filhos estão nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Um deles é pastor em uma igreja e o outro serve ao Senhor em várias áreas de sua igreja local. E na minha mente não há dúvida em relação aos meus filhos. Nós fizemos a coisa certa, no sentido que nós ensinamos sobre Deus, sempre separamos um tempo para a leitura bíblica e o devocional na nossa família. Nós não somos perfeitos e poderíamos ter feito muitas coisas de maneira diferente, de uma maneira melhor. Se eu pudesse viver minha vida novamente, sabendo o que sei agora, teria feito muitas mudanças. Mas apesar disso, não creio que Deus poderia dizer sobre mim o que disse de Abraão. Aqui temos um testemunho notável. Deus diz, eu conheço Abraão. Ele vai ter filhos e vai ensiná-los corretamente, terá um lar em ordem. Bem, se você está escutando e é um pai ou uma mãe jovem e tem vários anos pela frente, se o Senhor não voltar antes, claro, eu creio, amigo, que você poderia orar e fazer planos sobre isso, para que Deus possa dizer algo semelhante de você. Agora, isto é o que Deus disse no versículo 17, que não esconderia de Abraão, começando aí com o versículo 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Todos nós sabemos qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Vimos isso no versículo 19. Foi o pecado da homossexualidade e lesbianismo. Atualmente, tanto o homossexualismo como o lesbianismo são vistos como um estilo de vida aceitável. Algumas pessoas dizem, bem, eles escolheram este estilo de vida e têm o direito de fazer isso. Que desfrutem. Agora, sinto muito, amigo, mas eu não posso dizer o mesmo, querido ouvinte. Este tipo de filosofia é contrária ao que a Bíblia ensina. O homossexualismo e o lesbianismo não são estilos de vida aceitáveis. Eles são a perversão viciosa e perversa diante dos olhos de Deus. Deus condena isso na Bíblia. E Deus vai trazer o juízo sobre estas duas cidades que se dedicaram a esse tipo de coisa. Deus não tolera isso. Como eu gostaria que essas pessoas pensassem um pouco mais. Os primeiros seres humanos que Deus criou foi um homem e uma mulher. Agora suponha que Deus aprovasse o estilo de vida homossexual e tivesse colocado 2 homens na terra. Pense comigo. Ou tivesse colocado 2 mulheres na terra para se amarem. Na verdade, o amor entre homossexuais não é amor, é luxúria. É gratificar o desejo, é uma perversão sexual. Mas suponha por um momento que Deus pensasse como algumas pessoas pensam hoje e que tivesse colocado 2 homens ou 2 mulheres na terra. Não haveria mais ninguém no planeta. Não haveria a mim nem a você. Como se reproduziriam? Não nasceriam bebês. Como podemos ser tolos a esse ponto, amigo? Não faz sentido. Não haveria raça humana se Deus pensasse como algumas pessoas pensam hoje. A humanidade certamente não existiria. Uma atleta famosa estava envolvida em lesbianismo. A outra mulher, uma ex-secretária dela, a processou. E foi assim que tudo veio à tona. Agora, pelo simples fato de que ela admitiu que teve uma relação e que estava errada, todo mundo a aceitou e aceitou o seu estilo de vida. E quando lhe perguntaram se ela tinha alguma objeção ao lesbianismo ou homossexualismo, ela disse, não, eu não tenho nenhuma objeção. Se este é o estilo de vida de alguém, ele tem todo o direito de fazer.
Na verdade, eu me sinto mal por eles, sabe? O meu coração se entristece por essas pessoas. Eu tenho passado momentos maravilhosos com minha família. Além do mais, eu lembro da minha infância, quando passávamos as férias juntos como família. Desfrutávamos da companhia um dos outros. Depois, mais tarde, eu me casei e tive filhos e netos. E toda vez que nos reunimos como uma família e passamos juntos, isso é muito bom, amigo. Me dói pensar que os homossexuais, um dia, quando eles forem mais velhos, não terão ninguém. Quando seus corpos já estiverem velhos e não forem mais aceitáveis para a perversão sexual, eles não terão uma família, não terão filhos, não terão ninguém para estar com eles. Eu realmente me sinto triste por eles. Bem, esse é o pecado que Deus está julgando aqui no livro de Gênesis, versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Isto foi o que Deus disse. Agora, os juízos de Deus são sempre corretos. Observe a última parte do versículo 25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Quando Deus julga esta perversão sexual, ele faz a coisa certa. Nunca questione os juízos de Deus, amigo. E o simples fato de que uma sociedade moral vê a perversão como algo aceitável, justo e bom, isso não significa que Deus aprova. E Deus disse: o seu pecado tem se agravado muito. Ele disse: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Estes são 2 dos 3 que apareceram no começo, eu creio, porque no capítulo 19 lemos: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E antes, no capítulo 18, versículo 22, lemos: então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e chegou-se Abraão dizendo... Quero fazer uma pausa aqui para chamar sua atenção para um versículo muito interessante no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu tenho certeza que você já orou assim, ou ouviu alguém orar. Senhor, se achegue a nós hoje. Eu tenho escutado esta oração muitas e muitas vezes feita por pregadores, mas essa oração não é bíblica, amigo. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Você quer que Deus se aproxime de você? Então você precisa se aproximar de Deus. Deve se chegar a Deus. Que não haja dúvida sobre isso. Agora Deus nos busca. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus nos escolheu. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em João 15:16, Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas, meu amigo, se você e eu queremos que Deus se aproxime de nós, devemos nos aproximar dele. Tiago 4:8. E lemos que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Você já se perguntou o que fez Abraão perguntar isso ao Senhor? Destruirás também o justo com o ímpio? Bem, deixe-me dizer por que Abraão perguntou isso. Ele tem uma pessoa em mente, seu sobrinho Ló. Lembre-se que no capítulo 13, Ló escolheu a planície fértil e foi aproximando suas tendas até chegar a Sodoma. Você se lembra? Em seguida, ele tornou-se parte de Sodoma e começou a viver lá com sua esposa e filhos. E eles nunca tiveram o benefício e as bênçãos de um ambiente cristão. Sodoma era uma cidade corrupta. Portanto, Abraão está preocupado com o seu sobrinho Ló. Agora, Ló era crente. Você vai me perguntar: você tem certeza que Ló era crente? Sim, claro que sim. Ele era um crente. Pois em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O homossexualismo e o lesbianismo são chamados de viver ímpio. A Bíblia diz que são coisas ímpias. Mas veja agora o versículo 7.
E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Isso descreve bem a homossexualidade e o lesbianismo. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Este justo, ele é chamado justo, mas vivia entre pessoas ímpias, cujas obras eram más e sua conduta abominável. Isto é o que é dito sobre o pecado da homossexualidade e do lesbianismo. Mas vamos voltar para Gênesis capítulo 18. Agora vemos que Abraão vai interceder por Ló. Ló é crente, mas um crente carnal. Ló não era homossexual, ele simplesmente vivia nessa cidade. Infelizmente, suas filhas cresceram lá, e os homens com quem poderiam sair eram homossexuais. Mais adiante vamos ver o preço amargo que Ló teve que pagar. Mas agora chegamos a uma das grandes orações intercessórias da Bíblia. E no versículo 23 de Gênesis 18 lemos: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Ele tem em mente aqui o seu sobrinho Ló, pois conforme lemos em 2 Pedro, Ló era um homem justo. E então ele diz: Que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Bem, certamente a resposta é sim. O juiz de toda a terra fará o que é justo. Sempre. Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E em seguida Abraão continua sua intercessão a Deus e diz: Porventura se acharem ali 40? E depois no versículo 30 diz a Deus: Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. E depois ele diz: Senhor, eu tenho mais um pedido. Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Agora, é claro, o ponto desta lição é que não havia nem mesmo 10 justos na cidade. Pense, amigo, nem mesmo 10 pessoas justas. E aqueles que afirmam ser homossexuais cristãos? Sinto muito, amigo, mas a Bíblia é muito clara. Deus disse que não havia nem mesmo 10 justos na cidade. Que condenação para um estilo de vida tão aceito e tão promovido hoje em dia. Se você ler esse capítulo cuidadosamente, amigo, juntamente com Romanos capítulo 1, vai concluir que a visão cristã da homossexualidade é a visão bíblica. Isto não é aceito por Deus, mas é condenado por ele. Não havia nem mesmo 10 justos naquela multidão de homossexuais nas cidades de Sodoma e Gomorra. Deus trará um juízo sobre aquelas cidades e será um juízo severo por causa dos seus pecados. Não se esqueça de que Deus está lidando com o pecado. Veja o versículo 25. Deus os chama de ímpios. Isso, ímpios. Isto não é minha ideia. Não é um conceito humano. Isto é o que Deus diz sobre uma relação homossexual. Os homossexuais são pervertidos, conforme diz a Bíblia. Agora eu sei que o que eu estou dizendo não é popular. Mas devo ser honesto com você, e eu estou ensinando a palavra de Deus, eu estou simplesmente dizendo o que este capítulo expressa em termos do que Deus pensa desta perversão. E isso é algo que ele deve julgar. Bem, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que você refletisse sobre tudo o que este capítulo diz, tudo o que este capítulo ensina para nós hoje. E em nosso próximo programa, vamos ver um pouco mais sobre isso quando começarmos o capítulo 19. Muito obrigado por ouvir o nosso programa, que para mim tem sido um prazer ministrar a palavra de Deus. A lição de hoje não foi nada fácil para mim, e eu sei que posso esperar reações diferentes em relação ao que foi dito, mas eu estou ensinando e estou compartilhando com você o que a palavra de Deus ensina, e eu espero que você entenda isso.
Muito bem, que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.